Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. O vídeo de hoje fala sobre vírus, um assunto muito falado nos dias de hoje. Nós estamos em maio de 2020, em pleno isolamento social por conta da Covid-19, que é causada pelo novo coronavírus. Mas não é particularmente desse caso que eu quero falar hoje. Afinal de contas, o vídeo de hoje fala sobre Enem. E eu optei por mostrar para vocês alguns casos sobre Enem que tenha relação com vírus. Ou seja, nós vamos resolver algumas questões a respeito desse assunto. Para não ficar um vídeo com várias questões ao mesmo tempo, eu vou dividir em 3 séries. São 3 vídeos a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha a oportunidade de se aprofundar nesse assunto e tenha certeza, tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai ser pauta das provas futuras, ou seja, vai cair no Enem. Portanto, fique atento às informações. Como nós não temos nenhum histórico anterior de questões desse tipo, óbvio, é o primeiro Enem que vai ser realizado a partir do momento que nós estamos vivendo a epidemia, então eu vou usar uma outra doença como referencial, também muito importante e preocupante, é a dengue. Aliás, antes de começar, eu quero dizer só uma coisinha. Seria interessante que, se as pessoas, uma vez que estão em casa cumprindo seu isolamento social, que elas se preocupassem um pouco também com a dengue. Afinal de contas, aqueles que podem ficar em casa, eles têm tempo de sobra para poder verificar, o seu ambiente, se ele está adequado para o combate ao Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor do vírus causador da dengue. Pois é, seria interessante, porém, a gente sabe, a dengue não tem diminuído, mesmo com as pessoas em casa. Fato curioso, não é? Pois é, nós vamos ter aqui 3 vídeos diferentes falando sobre essa pauta, certo? Não é difícil não, gente, é bem fácil. Com certeza, vocês já têm algum conhecimento sobre dengue, afinal de contas, ela é nossa velha conhecida. Vamos lá. Bom, repare bem nessa questão. Eu tenho aqui, uma questão do Enem de 2011, tá? Vamos ver aqui, ó. Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a redução ou a reprodução desse mosquito? Muito fácil, não é? Você, obviamente, já tem alguma vivência disso, já tem alguma experiência, já ouviu falar o que nós devemos fazer para evitar a proliferação desse mosquito. Esse mosquito, ele é um vetor, tá? Particularmente, nós vamos chamá-lo de vetor biológico. É um vetor que carrega dentro dele o vírus e ele transmite o vírus para as pessoas. Então, veja, não é uma doença que teoricamente a gente pode dizer que não é difícil de se combater. Afinal de contas, se nós compararmos com a Covid-19, a gente ouve falar nos meios de comunicação que a Covid-19 é difícil de ser combatida porque nós não enxergamos o inimigo. Pois é, a dengue também é causada por vírus,
porém, ela não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra através de gotículas de saliva, por exemplo. Ela é transmitida por um mosquito. E esse mosquito é visível a olho nu. Portanto, nós podemos enxergar os inimigos. E você sabe, os focos de mosquito são bem conhecidos por aí. Olha só essa situação. Qual dessas alternativas nós poderíamos escolher como a melhor forma de evitar essa doença? Alternativa A colocação de telas nas portas e janelas. Muito bem, em alguns lugares, por exemplo, quem mora no litoral de São Paulo, de qualquer litoral brasileiro, como aqui nós estamos num país tropical, tem muitos mosquitos, então esses mosquitos se alimentam de sangue, então é comum no interior também e no litoral as pessoas usarem telas, tá? Telas protetoras nas janelas. Até aí tudo bem, mas você já ouviu muitas recomendações para que nós usássemos telas nas janelas das nossas casas? Pois é, isso não é muito utilizado. Agora, vamos supor, até aqui não está totalmente errada. Vamos ver o que vem depois. Depois de janelas, está escrito: pois o mosquito necessita de ambientes cobertos, e fechados para a reprodução. Ora, você sabe que o mosquito, para se reproduzir, ele precisa de um lugar quente e úmido e com água, e essa água parada, certo? Uma água parada pode ser limpa, parada e quente. Então, não convém ele ficar num ambiente coberto e fechado, tá? Ele pode tranquilamente se reproduzir em ambiente descoberto e aberto. Então, essa alternativa A, nesse caso, não vale, certo? Bom, alternativa B. Olha só, substituição de casas de barro por casas de alvenaria. Peraí, casas de barro por casas de alvenaria. O que você entende por casa de barro? Você pode se lembrar daquelas casas de pau a pique, aquelas casas que são construídas no interior do Brasil. Casas que são feitas com barro, retiradas, por exemplo, de beiras de rio, das margens dos rios, que são jogadas, nas taipas, nas taipas, que são madeiras onde ela vai ficar grudada e aí se faz a parede. Isso aí, gente, é uma forma de prevenção não para o mosquito Aedes aegypti, mas sim para o barbeiro, tá? Que é um percevejo que transmite a doença de Chagas. Portanto, o avaliador, quando colocou essa opção, ele estava talvez pensando na doença de Chagas, não na dengue, certo? Aí ainda continua dizendo: haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de barro. Não, certo? O mosquito se reproduz em ambiente com água. Pelo menos até aqui, a B não tem nenhuma possibilidade de ser a resposta certa. Vamos à alternativa C. Remoção dos recipientes que possam acumular água. Opa, aí já está falando de água. É um ambiente propício para o mosquito se reproduzir, porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. Perfeito,
Perfeito, exatamente. As larvas do mosquito, elas eclodem do ovo dentro da água e aí eles vão passar por um período de desenvolvimento dentro da água até sofrerem uma transformação, tá? Uma evolução biológica para depois eclodir o mosquito. Então, a alternativa C, nesse caso, é a alternativa certa, tá? Então, a alternativa C, tá? Essa aqui está certa. Bom, só para encerrar esse assunto e você avaliar as outras. Higienização adequada dos alimentos. A dengue não é transmitida por alimentos contaminados. Fim de papo. Então aqui, ó, tá errado, tá? Outra coisa, aqui diz a letra E, colocação de filtros de água nas casas, visto que a reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. Não. Isso está parecendo contaminação por bactérias e ovos de aumentos, outra coisa a mais. No caso da dengue não tem nada a ver, até porque ele prefere a água limpa do que a água suja e contaminada. Aliás, por isso que ele se desenvolve naqueles pratinhos que a gente coloca para recolher a água das plantas. Tá legal? Então, a alternativa certa realmente é a alternativa C. Ok, eu espero que vocês tenham entendido e eu volto numa próxima aula para dar mais um exemplo de como o vírus pode aparecer numa questão de Enem. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.